é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram como a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, e a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Vamos fazer mais uma oração e vamos juntos meditar neste texto. Deus querido, mais uma vez clamamos ao Senhor. Reconhecemos que estamos falando da Tua palavra. Reconhecemos que se existe alguém que conhece o profundo desse texto, o que podemos tirar desse texto em favor das nossas vidas é Teu Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, eu coloco a minha vida na direção do Teu Espírito, para que neste momento, Pai, eu seja um instrumento ao qual o Senhor usará para a edificação do Teu povo, para um direcionamento, para um fortalecimento, para um consolo daqueles que precisam ouvir uma palavra da parte do Senhor. Então, neste momento, Deus, é Teu. Faça de mim um instrumento para a glória do Teu nome, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. E vamos falar hoje sobre uma visão transformadora. Uma visão que Isaías teve, que ele contemplou a visão do Senhor, a visão que ele teve de um Deus sentado no trono. Essa visão trouxe algo maravilhoso na vida de Isaías. A vida do profeta Isaías não foi mais a mesma após esta visão. Todos acreditam que esse momento aqui do texto é o momento que Isaías foi o seu chamado para ser um profeta entre as nações. Mas é interessante saber que o livro de Isaías começa, falando do juízo de Deus, ele começa a falar muitos ais de Deus para a nação de Israel. Mas o primeiro ai que nós ouvimos aqui nesse texto é o ai do próprio profeta Isaías. Antes dele ser um instrumento de Deus, ele mesmo reconhece que precisava algumas mudanças em sua vida. Então, quando ele tem aquela visão, ele diz: ai de mim. Então, o primeiro ai que nós temos aqui é o ai anunciado pelo profeta Isaías, quando confessa a sua vida que estava em desacordo com a vontade de Deus. Isaías foi um homem que foi um instrumento de Deus. Um homem que não conseguiu ficar calado diante da visão que ele recebeu da parte de Deus. Segundo o Evangelho de João, no capítulo 12, no verso 41, a visão que Isaías teve aqui foi a visão do próprio Senhor Jesus. A Bíblia diz em João 12, 41 que ele viu o Senhor dos exércitos. Então, a visão que ele teve foi de Jesus. Esta contemplação trouxe a Isaías uma mudança na sua história, ok? E vamos conhecer um pouquinho então quem é esse profeta Isaías, quem era esse homem. A Bíblia fala que ele era filho de Amós. Segundo o Talmud, Amós era irmão do rei Josias. Então, certamente, nós temos aqui Isaías como sobrinho do rei Uzias, que acabara de morrer de lepra, segundo o texto nos informa. Agora, preste atenção que ele começa seu ministério novo, com 25 anos. Ele antecedeu, ou foi contemporâneo do profeta Amós, do profeta Oséias e do profeta Miqueias. E ele vivia um período da sua história, o pior período da história de Israel, no seu relacionamento com Deus. Então ele estava vivendo um momento ruim familiar, um momento ruim no reinado de Uzias, que Uzias acabara de morrer, um momento ruim na sua própria vida, que ele declara a situação que ele estava vivendo. Então não era um bom momento que Isaías estava vivendo, mas a visão que Isaías teve de Deus mudou a sua sorte. Então é nisso que nós vamos estar tratando nesta noite. Talvez, muitos de nós não estão vivendo o melhor momento,
Não apenas porque o Brasil vive essa crise do coronavírus. Não é só por isso. Isso apenas acrescentou um pouco mais de dificuldade. Mas muitos de nós já temos vários problemas a serem resolvidos na nossa vida familiar, na nossa vida financeira, no nosso emocional. Muitos que estão agora me assistindo talvez vivam um momento de grande angústia, de grande tristeza, de grande incerteza do que vai acontecer daqui em diante. Mas eu quero trazer para você que a visão que Isaías teve de Deus mudou a sua história. E trazendo para nós essas visões, vamos entender que essas 3 visões de Isaías vai mudar também a minha e a sua história se nós entendemos o propósito de Deus através desta palavra. A primeira visão que nós vamos ter aqui, que mudou a história do profeta Isaías, que mudou a sua vida, é do verso 1 ao verso 4, aonde diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas asas, das suas vestes, enchiam o templo. A primeira visão que nós vemos aqui, que mudou a história do profeta Isaías, foi a visão que ele teve de Deus. Irmãos, qual era a visão de Isaías na terra? Antes de falarmos da visão de Deus que mudou a história dele, qual é a visão que Isaías tinha na terra? A visão que Isaías tinha na terra era a visão de um reinado agora sem direcionamento. O coração de Isaías estava entristecido porque havia uma perda, e a perda era do ente querido, a perda era do seu tio, que certamente Isaías vivia no palácio, tinha todo o acesso, era da família real, mas agora o seu tio, o rei Uzias, faleceu. A nação estava longe de Deus, o trono estava vazio, a terra estava vivendo um caos terrível. Esta era a visão de Isaías na terra. Mas a Bíblia diz que o nome de Isaías significa o Senhor salva. Então, baseado no nome de Isaías, podemos entender que o nome dele não é por acaso. E o fato dele estar no templo nesse exato momento também não foi por acaso. Deus tinha um propósito de usar essa visão para mudar a vida deste profeta chamado Isaías. Então vamos recapitular. Uzias não estava no trono, o trono estava vazio. Uzias estava morto e o trono vazio. O povo de Deus totalmente perdido, sem direção. Mas olha só a visão do profeta. Ele olha para o céu e vê Deus, a pessoa de Cristo Jesus, sentado no trono, sentado no alto e sublime trono. Enquanto a terra estava com o trono vazio, o trono do céu estava ocupado pela presença de Deus. Enquanto a terra estava vivendo um grande caos, o céu estava em festa, com os anjos cantando louvores a Deus. Enquanto a Bíblia diz que o trono estava vazio e o rei estava morto, nosso Deus vive. Deus vive e reina para sempre. Então a visão é totalmente contrária. A visão que havia na terra era totalmente contrária da visão que Isaías estava tendo do céu. O que eu aprendo com isso? O que isso vai trazer para mim? Irmãos queridos, minhas irmãs queridas, nós temos a visão de um Deus. Nós conhecemos o Deus que nós servimos. Nós conhecemos o Senhor Jesus. Reconhecemos um Deus grande e poderoso que servimos. E essa visão que Isaías teve, ele foi bem sucinto em descrever o que aconteceu. Ele fala que a voz que clamava fez a base, ou seja, as colunas do templo, tremer. A voz que ele ouviu encheu aquele lugar de fumaça. Então Isaías não vê apenas um Deus sentado no trono, no controle de tudo. Isaías não vê apenas um Deus vivo, mas é um Deus poderoso. Um Deus que a sua voz faz tremer os céus e a terra. Um Deus aonde estava assentado, controlando tudo o que estava acontecendo. E eu quero dizer para você que nada foge do controle de Deus. A terra pode estar vivendo um momento de caos. Estamos vivendo um momento difícil, mas Deus continua assentado no alto e sublime trono. O nosso Deus está vivo. Jesus vive e reina para sempre. E essa visão que eu tenho de Jesus traz esperança no meu coração. Se o Deus que eu sirvo está sentado no trono, se Deus que eu sirvo está vivo, se Deus que eu sirvo é poderoso, então o que me assusta?
o que me faz temer os acontecimentos do dia a dia, o que faz eu pensar que eu vou perecer nesta terra, o que faz pensar que a minha vida não há esperança, o que faz eu pensar que o fim de tudo isso pode ser trágico para mim. Não, queridos, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus está sentado no trono, está vivo, reina e é poderoso para mudar a nossa história, para mudar o quadro que vive o nosso Brasil, para mudar o quadro que você vive, para mudar o seu emocional, para mudar o seu espiritual, para mudar aquilo que você tem pensado a respeito de você mesmo, porque Deus está sentado no trono, Deus está reinando soberanamente, Deus tem todo o poder no céu e na terra. Se nós pudéssemos resumir a visão do profeta Isaías, resumiríamos em 3 palavras. Resumimos numa visão de um Deus que estava, de uma majestade, que era o nosso Deus, uma visão da glória de Deus, uma visão da santidade de Deus. Então ele vê um Deus majestoso, ele vê um Deus glorioso e ele vê um Deus santo. Querido, tudo que nós precisamos está na pessoa de Deus. Majestade fala de poder, de controle. Glória fala de manifestação de Deus. E santidade fala de um Deus puro e santo que reina sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então, mude a sua visão de Deus. Talvez a sua visão de Deus é que Deus não está atentando a nada que está acontecendo. Talvez a sua visão é que Deus está sentado, olhando a terra se perder, olhando a terra viver um momento de dificuldade, e Ele não está agindo de maneira alguma. Talvez a sua visão de um Deus distante, longe do trono, ou até mesmo muitos têm a visão de um Deus que morreu, mas o nosso Deus está no controle, está vivo e é poderoso para mudar a história da minha vida e da sua vida, se você crer no nome de Jesus. Amém? Então essa é a primeira visão que nós temos aqui, que o profeta Isaías, que o profeta Isaías tem e muda a sua história. E começa a ter uma nova visão. É interessante que após ele ter a visão de Deus, assentado no alto e sublime trono, ele tem a visão da sua própria pessoa. A segunda visão é dele mesmo. Olha só o verso de número 5. Diz assim: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. A segunda visão que Isaías tem, que muda a vida dele, que muda a história, que vai trazer uma nova direção para ele, é a visão dele mesmo. É interessante que ao contemplar a majestade de Deus, ao contemplar a glória de Deus, a sua santidade, ele agora sente um temor tão grande no seu coração que ele grita, ai de mim. Por que ele grita, ai de mim? Ele grita, ai de mim, porque a sua vida não estava em acordo com a vontade de Deus. Ele fala, ai de mim, porque a vida do profeta Isaías estava fora da vontade de Deus. Ele estava vivendo uma vida ainda em pecado, em situações que desagradavam o coração do Pai. Preste atenção que ele não só estava vivendo uma vida fora da vontade de Deus, mas o seu círculo de amizade também não era de acordo com a vontade de Deus. Ele mesmo declara, ele mesmo confessa que os lábios deles eram impuros e a convivência dele, as pessoas que estavam em sua volta também não tinham realmente um comportamento adequado. Então nós vemos aqui que ao enxergar a presença de Deus, a enxergar a glória de Deus, ele enxerga a necessidade de mudanças na sua própria vida. Ele enxerga a necessidade de mudar a vida dele no sentido espiritual, no sentido físico, no sentido amplo. E agora vamos entender, através desse texto, que Isaías passa a rever a maneira que ele estava vivendo. Agora trazendo para nós, trazendo para mim e para você, nós temos uma visão de um Deus maravilhoso. Temos uma visão de um Deus santo, sabemos que o nosso Senhor Jesus é santo, sabemos que Ele requer daqueles que se aproximam dEle, creem que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam, sabemos que a palavra de Deus que nós devemos ser santos, porque o nosso Deus é santo. Então quando temos essa visão de Deus, precisamos rever como tem sido o nosso comportamento como igreja. Irmãos, essa visão que nós estamos tendo de Deus, no controle de tudo, mas a visão que estamos tendo da terra, em situação de grande dificuldade, uma situação onde estamos vivendo um aperto financeiro,
Nós estamos presos em nossas casas, nós estamos guardados em nossas casas com medo de um vírus que pode trazer consequências terríveis. Mas ao mesmo tempo, nós não estamos olhando para nós mesmos, na visão que temos do nosso Deus que servimos, qual tem sido o nosso comprometimento, qual tem sido o nosso comportamento. Irmãos, nos tempos para cá, qual tem sido a visão que você tem de você mesmo como igreja? Como que a igreja tem enxergado a si mesma? A igreja tem se enxergado uma igreja de compromisso? Será que esse tempo que nós estamos vivendo até os dias de hoje, principalmente momentos de dificuldade, será que a igreja não está na hora de enxergar a si mesmo como uma igreja que deixou de lado a oração? Uma igreja que negligenciou o cultuar ao Senhor? Uma igreja que negligenciou a obra de Deus? Uma igreja que negligenciou o poder de Deus? Uma igreja que deixou de ter comprometimento com o próprio Deus e com a sua palavra? Vemos que muitas igrejas hoje têm pregado o evangelho das bênçãos, um evangelho de uma graça barata, um evangelho de uma fé fraca, uma fé apenas que alcance as bênçãos e não o comprometimento de mudança, de comprometimento com o próprio Deus e com a sua palavra. Será que a igreja não está na hora de olhar para si mesmo e a igreja dizer, ai de mim, porque sou uma igreja sem compromisso, porque sou uma igreja que está fora dos padrões que Deus deseja para nossas vidas. Irmãos, ao ter a visão de Jesus que nós temos, do Deus que nós servimos, do Deus que nós conhecemos, devemos olhar para nós mesmos como igreja, como eu estou sendo como igreja nesses dias atuais. Qual tem sido o seu comportamento com relação à situação que está vivendo? Você tem se unido no clamor a Deus? Você tem se unido em oração, leitura da palavra? Irmãos, infelizmente o que nós estamos vendo é até a desunião dos crentes. Nas redes sociais, vemos líderes discutindo em plena rede social quem está com a razão, quem não está com a razão. Ao invés de nos unirmos na rede social, independente de quem tem razão, se deve ficar em casa, se deve voltar a trabalhar, isso não importa. O que importa é que a igreja tem que estar unida. É o momento da igreja entender que atacar uns aos outros não vai resolver. Porque a palavra de Deus diz o seguinte, que a igreja dividida não subsiste. Um reino dividido não vai vencer. Então se nós não nos unirmos e pararmos de usar a rede social para atacarmos uns aos outros, como vamos mostrar para o mundo lá fora que nós somos uma igreja que conhecemos um Deus de união, um Deus de poder, um Deus de graça? Nós sabemos muito bem de cor a palavra que diz, Salmo 133, quão bom e suave que os irmãos vivem em união. Precisamos realmente não apenas conhecer esse salmo, mas viver esse salmo na igreja atual. Como é que está a igreja hoje? Olhando para a pessoa de Cristo, a visão que você tem de Deus, quando você lê a palavra, conhecendo um Deus poderoso, santo, fiel e justo, como é que a igreja tem se enxergado? Porque Isaías enxergou-se um homem puro. Isaías enxergou-se um homem que tinha um relacionamento ruim, um comportamento e tinha um ciclo de amizade que desagradava a Deus. Qual tem sido o seu comportamento? Qual tem sido o ciclo de amizade que você tem tido em sua vida? Tem ajudado a você a enxergar a Deus como um Deus santo, mudando também a visão de você mesmo? Querido, Deus não julgou o profeta Isaías. Se a igreja hoje, a igreja atual, confessar os seus pecados, conforme todo mundo está falando na rede social sobre 2 Crônicas capítulo 7, verso 14, texto que lemos constantemente. Todos nós lemos esse texto, todos nós conhecemos, mas ninguém um dia pensou que usaríamos esse texto para orar por nós mesmos, de buscarmos ao Senhor, de buscarmos a sua face, de deixarmos os maus caminhos, para pedir que Deus venha sarar a nossa terra. Mas está faltando o que para nós? O que aconteceu com o profeta Isaías, que quando viu Deus, viu a sua condição, confessou os seus pecados e se arrependeu e mudou a sua história. Eu e você precisamos falar, ai de mim, porque eu preciso ser uma igreja melhor na visão do meu Deus. Preste atenção que Deus não julgou. Olha, Isaías, você é uma pessoa ruim. Não. Deus não teve nenhuma atitude de julgamento ou condenação, muito pelo contrário. A partir da confissão do profeta Isaías, a Bíblia diz que Deus simplesmente ordenou que o anjo pegasse uma brasa viva, uma tenace, porque serafim significa fogo,
consumidor, significa que são mensageiros de fogo, que são usados para a purificação. Esse serafim pega uma brasa, toca nos lábios do profeta Isaías, e a declaração é simples, ele diz assim: agora essa brasa tocou os seus lábios, os seus pecados são perdoados e é purificado a sua vida. Simplesmente Deus, após a confissão, purificou a vida do profeta Isaías. Simplesmente Deus perdoou o profeta Isaías. O mesmo Deus que perdoou o profeta Isaías, o mesmo Deus que usou Atenas para purificá-lo, é o mesmo Deus que pode perdoar e purificar a igreja atual. E sermos uma igreja atuante, uma igreja viva, uma igreja unida, uma igreja de comprometimento, uma igreja que sabe que tem um Deus no céu, um Deus que vive, um Deus que está sentado no trono, um Deus que tem todo o poder no céu e na terra, um Deus que no estalar de dedo pode mudar a história da humanidade, um Deus que pode, a um estalar de dedo, trazer vida aonde há morte. Por isso eu peço a você, querida igreja que está me assistindo agora, é hora da igreja abaixar a cabeça e pedir perdão ao Senhor. Dizer: ai de mim, Senhor, porque fui uma igreja relapsa. Ai de mim, porque fui uma igreja que abandonei a tua casa, que abandonei a oração, que abandonei a comunhão com os irmãos. Ai de mim, que fui uma igreja que usei nas minhas palavras para desunir o povo. Ai de mim, Senhor, tem misericórdia. E o Deus que teve misericórdia de Isaías é o mesmo Deus que tem misericórdia do povo brasileiro de hoje, do povo de Deus, da igreja aqui na terra. Pense nisso, querido. A visão que você tem de Jesus precisa trazer uma visão que você tem de você mesmo como igreja do Senhor Jesus. Terceira visão que ele tem, que traz uma reflexão, uma mudança na vida do profeta Isaías, é o verso de número 8. Diz assim: depois disso, ouvi uma voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E o profeta Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. A primeira visão que ele teve foi de Deus, sentado no alto e sublime trono. Um Deus no controle, reinando, vivo. Enquanto a terra, o rei estava morto, Deus estava vivo. Enquanto a terra, o trono estava vazio, no céu o trono estava ocupado pela presença de Deus. Depois teve a visão dele mesmo, como igreja, como ele estava se comportando e como ele estava tendo relacionamento com os irmãos. Depois, a visão que ele tem agora é na necessidade do reino. Olha, eu acho interessante que, olha só o que diz assim o verso 8: depois disto, ouvi a voz do Senhor. Não é para se pensar que até então a voz de Deus não chegou aos ouvidos do profeta Isaías? Não dá para pensar que depois disso, depois do quê? Depois da visão que ele teve de Deus, na sua soberania e grandeza, depois da visão que ele teve dele mesmo,